Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supernova, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante o canal aqui, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal aí que vai ser dividido em 3 aulas, mas antes de mais nada, não esquece, tá? Se inscreve lá, dá um like positivo e vem contigo. Vamos trabalhar pessoal, a construção do projeto pedagógico na escola de primeiro grau, segundo a Selma Pimenta. A construção do projeto político, do projeto pedagógico na escola, segundo a autora, é um trabalho coletivo de professores e pedagogos empenhados em colocar sua profissão a serviço da democratização do ensino em nosso país. A autora organizou essa exposição em 3 eixos, iniciando por explicitar o que ela entende por democratização do ensino e o que entende por pedagogia, na tentativa de chegarmos a uma síntese sobre o trabalho pedagógico coletivo enquanto caminho para a efetiva democratização. As pessoas, elas costumam dizer que a democracia é um conceito superado. Essa frase, gente, ela está totalmente errada, porque assim, a democracia, ela é absolutamente necessária para que possamos ter condições sociais justas. A autora fala da necessidade de batalharmos por uma democracia política e social. Existem muitas formas de entender a democratização do ensino, pessoal. E segundo a autora aqui, ó, a evolução e os ecos nos chegam hoje sobre o tema que vem no bojo da ideologia do liberalismo, para a qual a democratização deve ser entendida como ampliação da escola para todos. A escola para todos ela foi desenvolvida em alguns países, adjetivada como pública, o que não ocorreu em outros, como o nosso, né, onde a escola, que se expandiu até a metade do século XX, foi a particular. Essa concepção liberal ela tem sua formulação no bojo das conquistas da humanidade, em consequência da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, bem como no início da constituição do capitalismo. Este reclamo de expressão da escolaridade afirma como pressuposto que a escola é um direito de todos os cidadãos e que o Estado deveria oferecê-la e colocá-la à disposição de todos. Vou ler mais um textinho aqui para poder explicar, pessoal. No Brasil, a relatividade da democracia está exatamente na maneira de se compreender este todo e na forma como a evolução da escolaridade se deu no bojo da concepção liberal. Se é fato que a escola está à disposição de todos, isso não significa que efetivamente é direito de todos. A escola que se oferece para todas não está desenraizada das condições sociais. Muito ao contrário, é uma escola que está imbricada na própria forma como a sociedade está organizada. Então, assim, pessoal, aqui está falando sobre a questão da democratização. Quando o pessoal fala da democratização, quando os jesuítas trouxeram a educação aqui para o Brasil, a escola para o Brasil, era uma escola onde só podiam estudar os filhos dos ricos. E ainda assim, os filhos dos ricos, eles eram ensinados eles recebiam ali instruções de como se adequar à sociedade, para que a sociedade permanecesse ali do jeito que a igreja queria, porque quem comandava a escola era a igreja, tá? Os filhos dos pobres nem tinham acesso. Aí, com o decorrer dos séculos, aí tal, o pessoal conseguiu aí colocar a educação para todos. Só que a educação para todos funcionou de que forma, gente? Os filhos dos ricos, eles recebiam a instrução da elite, né, de aprender ali a realmente fazer trabalhos que fossem chefiar, que fossem dominar. E os filhos dos pobres aprendiam que mão de obra de trabalho para servir a sociedade com aquele trabalho que os pais já realizavam. Então, assim, não existia escola para todos, mas não existia educação para todos, porque a escola era segregada ali. Então, os filhos dos ricos aprendiam ali a ser advogados, médicos, a ser a classe dominante, né, que já pertenciam. E os filhos dos pobres, eles iam continuar fazendo trabalhos de mão de obra. Então, eles aprendiam sobre o mercado de trabalho na questão da mão de obra. Aí fala também sobre a questão da escolarização, que em muitos países, essa democratização, ela se expandiu muito nas escolas públicas. Outros países, como no caso do Brasil, o que se expandiu foi a escola particular, né, que realmente teve uma expansão muito grande. Você pega, por exemplo, a cidade de Guarulhos aqui, se eu não me engano, ela tinha 32 escolas, né, até 2000. Aí, quando entrou um determinado governo, em 8 anos, eles fizeram quase 100 escolas. Então, foi onde deu um pequeno boom aqui em Guarulhos, onde hoje nós temos aí, acredito que já deva passar de 150 escolas. Aí você diz, mas isso aí, Guarulhos tem 500 anos, né? Sim, Guarulhos tem 500 anos, mas 500 não, né? 400 e poucos anos aí, quase 450 anos, 460 anos, não lembro agora ao certo.
Mas você vê, nós tínhamos 32 escolas, nós passamos mais de 4 séculos, 4 séculos e meio quase, com 30 escolas. Né? E nos últimos 10, 15 anos aí que a gente veio ter a construção de mais de 100 escolas. Tá? Então, assim, na época lá da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, realmente o que cresceu no Brasil foi a escola particular, não foi necessariamente a escola pública. Vamos lá. Na medida em que a sociedade capitalista baseia-se na divisão de classes sociais, em que as diferenças são justificadas pela pseudo-desigualdade natural, temos aí uma forma ideológica de explicar a desigualdade social. Então, dessa forma, a escola ela está oferecida para todos. No entanto, se as pessoas não têm condições de ter acesso a ela e de nela permanecer, isto é interpretado como um problema delas, ou seja, por esta ótica liberal. As pessoas não conseguem galgar os degraus que a escola oferece, porque nasceram com incapacidade para tal. Olha só, gente, antes de eu pegar na questão do ensino aqui, eu vou focar num outro tema. Eu fui criado pelos meus avós, juntamente com a minha irmã, e nós estudávamos ali com 1 ano de diferença. Minha irmã tinha reprovado 1 ano, e logo em seguida ali ela acabou reprovando a 5ª série também, e a gente chegou até a época que a gente chegou a estudar na mesma sala, né? A gente fazendo o mesmo ano letivo. E as escolas estaduais faziam uma coisa, gente, que era uma coisa completamente negativa, que era o quê? Chegava, reprovável, na verdade. Eles adotavam livros didáticos e os pais tinham que comprar livros didáticos para a gente trabalhar na sala. E a minha avó, coitada, você imagina um livro didático hoje, de geografia, ou de história, ou de inglês, deveria hoje custar em torno de 150, 180 reais. Aí você imagina, era um para cada matéria. E ali a minha avó falava assim, mas eu vou comprar um só, como eles estudam na mesma sala, eu compro um só e eles dividem. E os professores não deixavam, porque diziam não, porque tem exercício ali, e eles têm que fazer, e cada um tem que fazer o seu e tal. E minha avó, coitada, se matava ali para comprar livro para a gente poder estudar. E é uma coisa, gente, negativa, reprovável, porque uma escola pública, por exemplo, ela não pode exigir livros. É uma escola pública. E quando exigia livros, tinha uma outra família que era um caso até mais grave que a gente. Eu lembro até hoje, porque os pais ali, eles tinham acho que 5 filhos na escola, ou 6. E você imagina ter que comprar livro para todo mundo ali. Não tinha condição, porque eles já eram pobres, eles já não tinham condições. Agora você imagina eles, sem condição nenhuma para estudar, ainda ter que comprar, você imagina, 5 livros de geografia, 5 livros de história, 5 livros Entende? E a escola pública exigia isso. E ela colocava aqui, eu sei que esse contexto aqui ele se refere ao pedagógico, mas eu vou usar esse outro contexto social, que colocava assim, eu não tenho culpa se você tem um monte de filho, tem que comprar. Se você não tem condição de comprar os livros, seus filhos vão repetir de ano. A outra coisa que aconteceu também na escola que eu estudava era a questão do uniforme escolar. Eles colocaram ali como obrigatório essa questão do uniforme escolar numa escola pública. E isso não podia acontecer, por quê? Porque tinha que comprar o uniforme não era barato, né? Era hoje, você vai comprar um conjunto de agasalhos com bermuda e camiseta e a blusa e a calça, você ia pagar hoje uns 300, 400 reais, o uniforme escolar. E aí minha avó tinha que comprar para 2, e aquela família que tinha 6 filhos? Gente, acontecia muito que ali, por exemplo, um ia com a camiseta e o short, o outro ia com uma calça e a blusa. E ele não podia nem abrir a blusa, porque por debaixo ele estava com outra camiseta. E tinha que fazer dessa forma porque a escola exigia, gente, uma escola pública. Então, existe aí, por exemplo, a democratização do ensino, mas a própria escola, gente, ela matava essa democratização. Por quê? Ela acabava com a escola para todos. Por quê? Porque ela exigia coisas ali que a família não tinha condições de ter e nem precisava comprar, por se tratar de uma escola pública. Agora, na questão, voltando para a questão aqui educacional, pedagógica, tinha aquela outra coisa. Explica os conteúdos. Aí você pega um aluno que tem, naquela época que eu estudava, tinha calculadora, tinha agenda eletrônica, tinha acesso a materiais ali, como por exemplo, ele ia numa biblioteca, na época não tinha internet, mas ele ia na biblioteca, aí ele conseguia tirar xerox dos materiais, chegava na casa dele com o maior conforto, ia lá, montava todo aquele esquema ali, e montava tudo aquilo, e conseguia fazer, e reunia e tal. E aquele que era pobre, ele tinha que ir lá na biblioteca, pegar aquele livro, ficar fazendo anotações ali durante horas, para depois chegar em casa cansado e preparar o trabalho dele ali. Muitas vezes era um trabalho que era para 2, 3 dias depois, e a criança não tinha
condições de estar indo na biblioteca a todo instante, dinheiro de ônibus, mora longe, e também entra aquela outra questão da... Às vezes, por exemplo, está chovendo ou está frio, a criança não pode ir. Quando ele vai ali, né, o adolescente vai ali na biblioteca, já falta um dia para entregar o trabalho. Então, essas condições, gente, elas foram sendo jogadas em cima do aluno, que o aluno não fazia porque ele não tinha capacidade para estudar, então, ou ele não tinha tempo. Outra coisa, gente, que as professoras pecavam muito era a questão de mapa. A gente não entendia até hoje por que a criança tem que fazer mapa. Pegava. O que os alunos faziam? Eles pegavam a folha, botavam em cima do mapa do coisa e desenhava, porque a professora queria um mapa ali perfeito e dividido por. Gente, qual que é a relevância de se desenhar um mapa, gente? Essa criança não vai virar um cartógrafo lá no futuro, por que ele tem que ficar fazendo mapa? Então, assim, eram coisas que a própria escola, gente, segregava isso e tirava essa democratização, tá? Então, tanto na questão pedagógica como na questão social, como eu expliquei também, tá? Escolas públicas, estaduais, municipais, exigindo que comprasse uniforme. Tá. Em verdade, essa é uma falsa justificativa da desigualdade social. A democratização do ensino na ideologia liberal, ela vai trazer como consequência a organização do aparelho escolar, da estrutura do ensino subdividida conforme a divisão de classes sociais. A escola profissionalizante para os filhos dos trabalhadores, como eu falei, e a escola regular para os da elite, instituindo assim um sistema dual de ensino. Então, eu já expliquei isso lá no começo, que os filhos dos trabalhadores, eles iam receber um ensino profissionalizante para trabalhar naquelas coisas ali de área rural, área pecuária, área de ferramenteiro, ferreiro, sabe, carpinteiro, eram essas coisas que as crianças, os filhos dos trabalhadores recebiam. E os filhos da elite recebiam aquela instrução regular, que ia, né, a ensinar eles a ler, a escrever, a dominar a linguística, a dominar os números, para que no futuro eles fossem se tornar aí matemáticos, físicos, científicos, médicos, advogados, administradores, tá? Então existia essa dualidade no ensino. A finalidade explícita do ensino profissionalizante é a preparação da mão de obra para o mercado de trabalho, ou seja, para a manutenção do método da produção capitalista. Então, assim, como a gente leu aqui, né, a finalidade explícita do ensino profissionalizante é a preparação da mão de obra. Então, assim, eles eram ensinados ali a aprender a realizar aquele trabalho, a manutenção para o capitalismo, que era os da elite lá, né, que eram os empresários, os industriais, né, como que chama a palavra lá, os donos de terras, né. Então, os filhos dele recebiam as melhores instruções, e os filhos dos pobres iam receber a instrução para aprender a lidar com aquilo ali, ou dar continuidade ao trabalho dos pais. Podemos concluir daí que a democracia liberal, ela expande efetivamente a escolaridade. No entanto, não lhe interessa equacionar, né, equilibrar o problema da impossibilidade do acesso e permanência, na medida em que sustenta um modelo de escola incapaz disto e expande o sistema dual de ensino, que, né, aquilo que eu expliquei agora, a diferença ali entre os filhos do rico e do pobre. Calcado na desigualdade social, portanto, incapaz de ultrapassar essa mesma desigualdade. Ou seja, lá no liberalismo, pessoal, eles quiseram acabar com o tradicionalismo. Só que, de alguma forma, o que eles fizeram? Eles, na verdade, não criaram a democracia pedagógica ali, né? A democracia na escola. Eles não democratizaram o ensino, eles apenas modificaram. Por quê? Porque eles deram escola para todos. Antigamente, só os filhos do rico podiam. Agora, o filho do pobre também pode, só que o ensino dele é um ensino completamente diferenciado, é um ensino inferior, é um ensino para mão de obra. Tá? Para trabalhar ali naquilo que a sociedade está precisando. Nesse ponto, indagamos como entender a questão da reivindicação da escola para todos, isto é, como entender a democratização do ensino. A reivindicação da escola para todos, ela permanece como princípio necessário, como princípio válido. No entanto, precisamos ter cuidado de, no momento que defendermos essa tese, qualificar o que significa este para todos. Porque, se permanecemos numa leitura liberal, teremos esta deturpação, que explica, de alguma forma, a degeneração da escola no Brasil hoje. Ou seja, né, essa diferença aí na educação. Numa perspectiva crítica, a escola para todos ela requer
que a definamos como pública, gratuita, de boa qualidade e única, ou seja, uma escola mantida pelo Estado enquanto equalizador das contribuições do cidadão. Portanto, gratuita, organizada e funcionando de forma a assegurar que todos tenham acesso a ela, que nela permaneçam, aprendam, por fim, uma escola de formação geral sem a dualidade de classes. É o que se busca hoje. Então, numa perspectiva crítica, a escola para todos seria isso hoje, tá? Uma escola onde todos possam acessar, onde todos tenham condições iguais de aprendizagem, ou seja, você não ficar pedindo coisas, por exemplo, a gente trabalha com uma periferia, né? Uma comunidade de periferia, onde a maioria não tem acesso à internet, onde a maioria não tem uma banda larga em casa, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje, gente, com essa pandemia, né? O pessoal chega aí, fica aí fazendo aulas online, e o que a gente está trabalhando? Né? Tem aquele aluno que o papai e a mamãe tem a internet em casa, ele tem o próprio tablet dele, pode pegar o notebook, ele pode ir lá estudar e aprender. E 90%, por exemplo, da população, eles não têm esse tipo de acesso. Então, essa educação aí à distância que está tendo agora na questão da pandemia, é uma educação para todos? É uma democracia na educação? Não, não é. Ela está dando uma dualidade. Aquele que tem acesso, ele está saindo na frente. Aquele que não tem acesso, ele está deixando de aprender os conteúdos que o outro está aprendendo, tá bom? Então, mais ou menos o que está acontecendo hoje aí. Há que se repensar, portanto, a própria organização, expansão e funcionamento da escola pública. A gente precisa repensar isso aí, essa organização, porque a escola pública que deveria estar trabalhando a educação para todos, essa igualdade de acessos, igualdade de aprendizagens, ela não está funcionando dessa forma. Tá? Então, o professor, por exemplo, a escola não pode ficar trabalhando, por exemplo, com excesso de tecnologias, porque muitos da escola não têm esse acesso em casa de tecnologia. Por exemplo, a minha escola, um tempo atrás, aí, 2011, a minha escola não, desculpa, a Secretaria de Educação, ela começou a implantar o quê? Ensino de informática na escola. Aí instalou um monte de computador, só que o sistema operacional do computador era o quê? Linux. Pessoal, e o Linux é um sistema operacional que ninguém usa em casa, todo mundo usa Windows, né? Mas a prefeitura, para não ter que pagar a licença dos computadores do Windows, tal, o Linux é gratuito, então o que ela foi? Ela colocou no Linux. E o que acontecia? Nem os professores sabiam mexer naquilo. Por quê? Porque o Linux é um sistema operacional complicado, não é qualquer um que mexe nele. Então, os professores não sabiam lidar com aquilo, como que ia ensinar a criança? Ah, mas é igual o Word, só muda o nome. Olha, é igual o Windows, só muda o nome. Tá, gente, a gente está acostumado com o Windows. A gente levanta a tela do computador e liga e faz isso. E o Linux é um sistema operacional que você praticamente tem que fazer um curso para mexer com ele. Ele é bem complicado. Então, a prefeitura, quer dizer, ela meio que enxugou gelo ali, colocou ali os computadores, colocou ali e falou, não, olha, as crianças vão ter aula de informática. De que forma elas vão ter aula de informática? Primeiro, não tinha professor de informática, os professores regulares tinham que aprender a mexer com aquilo e dar aula de informática para crianças. Gente, acabou que ninguém usava a aula de informática, a sala de informática. E a sala de informática acabou, ela foi diluída. E aí fala assim, o projeto fracassou por causa dos professores? Não, o professor não tem formação. A prefeitura tinha que colocar um especialista em informática para dar aula. E outra coisa, seria uma aula, gente, que não faria muito sentido. Porque a criança que chega a ter um computador em casa, o computador dela em casa é no Windows. Quando chega na escola, ela vai trabalhar com Linux, ela não faz associação. Tá? Então, essa questão, por exemplo, da tecnologia também, o professor tem que parar. Olha, gente, vocês vai lá, tem uma pesquisa aqui, vai lá no Google, lá na casa de vocês, a maioria das crianças não tem uma internet, não tem um computador. Então, assim, aquele que tem, ele sai na frente, aquele que não tem, ele chega na escola, ele não sabe nem explicar por que ele não fez a lição. E aí a professora fala, mas tem que pegar o celular da mamãe, pesquisa lá, gente, não é assim. Tá? Então, essa democratização na escola, essa questão de repensar a organização escolar, é o quê? Partir de conteúdos, de ferramentas que todos possam ter acesso. Ah, mas eu tenho 30 alunos, 25 têm acesso à internet, 5 não têm, então você tem que trabalhar baseado naqueles 5. Porque a menos que você vá dar 5 computadores, um para cada um ali, você não pode pegar assim, mas a maioria tem. Tá bom, e a minoria que não tem? Ele vai ficar com desigualdade? É justo isso numa escola pública? Na escola particular é diferente, porque a escola particular o pai paga porque quer. Se ele quer pagar a escola, o que a escola exige ali, o pai tem que comprar. Agora, na escola pública, não. A escola pública, ela é uma escola baseada, criada, mantida pelo Estado mediante os impostos que são pagos. Então, aquela escola, a gente já tem que trabalhar com as condições de cada um, tá? Então, não pode estar aí pedindo coisas que a maioria consiga, mas uma minoria não consiga. Por exemplo, a escola da minha filha, por exemplo, teve uma professora lá que estava pedindo muito material para trabalhar, e aí a gente mandou lá no grupo, falou, olha, não estou podendo. Entramos em questão com entramos em contato com a gestão da escola e falamos, a professora está pedindo para comprar coisa, mas nós estamos em pandemia, não é para sair de casa. Então agora é o momento, não é que a gente não tem dinheiro, a gente tem condições de comprar, mas não é da hora de estar saindo e estar comprando coisa.
Então, assim, tem que procurar trabalhar com papelão, uma caixa de papelão, qualquer coisa que a criança possa ter dentro de casa. Né? Aí houve uma segunda situação que a professora pediu de novo, a gente entrou em contato, aí teve outras mães aí que pediram também, e aí, ó, meio que a professora, a gestão conversou com ela, porque, não, mas é que, ó, eu falei que podia ser assim, não, e na verdade não falou nada, né? Então, gente, não pode, tá? Você não pode estar pedindo coisas para as crianças que ela não tenha condições de estar adquirindo. No nosso caso aqui foi uma questão de pandemia, tá? Pandemia, a professora queria que ficasse saindo toda hora para comprar material, e não pode. Tem que trabalhar com o que tem em casa, né? Pandemia é para ficar dentro de casa. Por isso a gente tem que repensar hoje a organização escolar, tá? Procurar trabalhar de acordo com que dê condições a todos. Uma escola que trabalhe o conhecimento. Deixa eu ver como é que está o vídeo aqui. Dá para fazer um pouquinho ainda. Uma escola que trabalhe o conhecimento de forma a superar a divisão da sociedade em classes, bem como a dualidade da escola acadêmica para a elite e escola profissionalizante para o pobre, tá? A gente tem que superar esse tipo de coisa, essa divisão aí. Entretanto, deve ser uma escola de primeiro e segundo grau, com a finalidade precípua de trabalhar o conhecimento na perspectiva de socializá-lo, ou seja, que todos os alunos eles tenham acesso e possibilidade efetiva de ter o domínio do conhecimento, o conhecimento que dê condições a entender, compreender, fazer leitura das condições de dominação existentes no mundo historicamente situado, de tal maneira que os alunos consigam aprender o quanto e como a apropriação do conhecimento científico tem se dado contra os interesses da humanidade. Então vamos lá, né? Como um todo e quanto conhecimento tem sido apropriado como condição dos privilégios dominantes. Então, assim, gente, a gente precisa trabalhar essa escola, né, que trabalha conhecimento de uma forma a superar essa dualidade acadêmica, tá? Que acabe com essa questão aí de privilegiar o filho dos ricos e trabalhar ali as necessidades da sociedade com o filho do pobre. Por exemplo, o filho do rico vai estudar direito, medicina, o filho do pobre, olha, a gente precisa de técnico de informática. Então, o filho do pobre vai trabalhar com técnico de informática, ganha pouco, trabalha muito e é o que a sociedade precisa hoje. Não, gente, isso tem que acabar. Tá? Você não pode impor que a pessoa vá ali, impor aquilo ali e fazer com que a criança estude aquilo que a sociedade quer. Não, a criança ela tem que ser preparada para ser um cidadão que transforme a sua realidade, não que se adapte a ela, tá? Nós não somos animais irracionais. O animal irracional, ele procura se adaptar ao meio. Nós não temos que nos adaptar ao meio, nós temos que ser instruídos, nos formar cidadãos capazes de transformar o nosso meio para que ele melhor se adeque a nós, certo? Entendida a democratização do ensino nessa perspectiva crítica, é importante que situemos ainda que, em breves pinceladas, como esta questão tem se apresentado na escolarização brasileira. Então, assim, gente, como que a democratização do ensino, nessa perspectiva crítica, como que ela tem se apresentado na escolarização brasileira? Não precisa nem responder essa pergunta, né, gente? Tá aqui, ó, inquestionavelmente, o sistema de escolas no Brasil foi ampliado de algumas décadas atrás. Mas isso aí não significa que a democratização ela se instaurou de uma forma justa. Pelo contrário, ela ainda continua dominante. Todavia, essa ampliação, sobretudo, da escola do primeiro grau foi calcada no conceito liberal da democracia, que nos permite encontrar uma explicação para o que ocorre hoje nas nossas escolas. Tá? De um modo, essa ampliação não foi generalizada na sua totalidade. Mais do que isto, de um outro lado, a generalização que ocorreu provocou ou foi trabalhada na perspectiva de manter a escola no limite da sobrevivência em precárias condições. Ou seja, hoje o governo, o Estado, por exemplo, ele não investe na educação de forma nenhuma, tá? Vai ali, ó, eu vou colocar os computadores lá, mas ele não põe um professor de informática. Olha, eu vou dar uma verba aqui para vocês montar um projeto, mas é uma verba tão minúscula que ela não permite, por exemplo, que a gente expanda um projeto social ali no nosso meio, um projeto que realmente fale sobre as necessidades da criança, do meio que ela vive. Tá? Então a gente está entrando numa precariedade que só resta para a gente fazer o quê? Empurrar com a barriga, trabalhar dentro das condições que a gente tem. Tá? Escolas completamente sem estruturas. A escola brasileira é uma escola que até existe, contudo, está muito distante de responder aos anseios da população, que a frequenta, desculpa. Muito distante de responder às mínimas condições de trabalho dos profissionais que nela exercem a sua profissão. Muito distante de ser considerada efetivamente como um serviço público. Porque a escola ela até existe, gente, só que hoje ela
ela por não ter o apoio, ela não ter o incentivo, não ter como que fala? É, puxa, esqueci a palavra agora, gente. O investimento do Estado em cima dela, a escola está entrando numa situação que tem profissional que não está tendo a formação adequada, que não está sendo investido no professor, as salas de aulas cada vez mais cheias para atender essa demanda que tem a população de hoje. Então isso vai tirando do professor condições de trabalhar a escola de uma forma democrática e começa a trabalhar meio que de uma forma em linha de produção. Tá? E isso é jogado em cima depois do próprio professor. Nesse ponto, abrimos espaço para entender como, nesta reflexão, é possível e necessário imbricarmos, né, ou seja, estreitarmos nessa questão pedagógica. Como que a gente vai trabalhar a pedagogia de uma forma democrática, gente, de uma forma justa, quando você tem aí o descaso do Estado, né, não investindo na formação dos professores, não investindo em salário cada vez mais defasado, enfiando cada ano, coloca mais alunos, mais e mais e mais e mais alunos dentro da sala de aula, de uma forma que o professor não consegue trabalhar o problema de 2, 3 alunos que tem ali. O professor acaba ficando ali à mercê de trabalhar num sistema de linha de produção, porque o tempo hábil que ele tem dentro da escola é pouco, a quantidade de alunos é grande e a deficiência do ensino vai se agravando cada vez mais. Dessa forma, fica difícil a gente estreitar o ensino na educação brasileira na questão pedagógica. Pessoal, a gente vai passar agora para o segundo tema aqui que a autora colocou, que ela organizou em 3 eixos, né? A gente vai passar para o segundo eixo, só que eu vou dar uma pausa e a gente vai continuar isso na segunda aula, porque já deu aqui o horário, tá? 27 minutos, e o ideal realmente é não estar passando aí de meia hora para a aula não ficar cansativa, tá? Então daqui a pouco a gente continua com a segunda parte, faz uma pausa aí para beber uma aguinha, ir no banheiro e daqui a pouco a gente se vê.